Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como aprender não só idiomas, mas qualquer coisa, né? Eu vou passar aqui algumas dicas, algumas ideias aí que serviram para eu aprender não só idiomas, como outras coisas, como eu uso até hoje para aprender, por exemplo, a programação, que é uma coisa que eu me propus a aprender. Eu já estudei diferentes idiomas e hoje eu falo 6 idiomas, excluindo o português, temos o inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Claro que eles estão em níveis diferentes. Meu inglês e o espanhol estão ali no C2, né? Que se você conhece é o último nível assim de domínio, vamos dizer assim. Apesar de que, claro, o espanhol ele é um idioma um pouco mais complicado nesse aspecto, porque tem mais influência regional. Então você vai para o Chile, para a Argentina ou para a Espanha, às vezes é quase que um idioma diferente que você vai se deparar lá, normal, né? Mas de maneira geral, o espanhol padrão também aí seria o C2, inglês também desde falo faz muito tempo. Francês provavelmente ali no nível de C1, né? E italiano, alemão, diria um B2 ali mais ou menos, né? Consigo falar e tudo mais, não tenho a mesma praticidade, vamos dizer assim. Mas como é que eu consigo aprender não só isso, como outras coisas de uma maneira rápida, entre aspas, né? É claro que vai depender muito de atitude e muito de mentalidade, mas eu preparei aqui uma apresentação falando aqui das 4 fases de domínio, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso. É um tipo de argumento que eu gosto de usar e é uma maneira que eu gosto de enxergar as coisas. Quais são essas 4 fases de domínio? Eu não sei, eu não me lembro, na verdade, onde foi que eu vi a primeira vez essas 4 fases de domínio. Uh, Se você tiver a fonte disso, deixa aí, né? Eu já vi isso sendo replicado de umas maneiras um pouco diferentes, mas a ideia é essa: são 4 pontos. O primeiro é ignorância inconsciente, depois ignorância consciente, depois habilidade consciente, depois habilidade inconsciente. O que são essas fases? Então, a ignorância inconsciente é quando basicamente você não sabe e nem sabe o que não sabe, tá? Ou seja, eu quero aprender a nadar. Puxa, o que eu preciso para saber nadar? Nem sei. Eu nem sei. É uma ignorância inconsciente. Se você conhece, por exemplo, aquela síndrome que a gente chama de Dunning-Kruger, né? Que é aquela que fala do seu nível de aprendizagem. Tem muitas pessoas que estão num estado de ignorância inconsciente e elas acham que estão que elas sabem demais e tudo mais. Isso é porque elas nunca realmente se aprofundaram no assunto. Então, de novo, basicamente, ignorância inconsciente é quando você nem sabe o que você não sabe. E aí você vai, né, depois disso você vai para ignorância consciente, que é quando você percebe, opa, realmente eu não sei nada. Isso acontece, por exemplo, eu quero nadar. Eu vejo todo mundo lá nadando e eu penso assim, poxa, fácil nadar, né? É bem fácil. Eu tô vendo ali, ninguém tem dificuldade, então eu acho que eu sou muito bom nisso. Só que eu nunca fiz isso. Aí eu pulo na água, começo a me afogar, aí a realidade bate e eu percebo que eu não sei de nada. Este é o ponto, gente, que a gente precisa mais tomar cuidado, porque é onde a maioria das pessoas desistem. Por quê? Porque elas têm aquela confiança extrema no começo, e aí quando elas percebem a complexidade daquilo que elas estão se propondo a aprender, aí elas geralmente desistem ou ficam desanimadas, porque elas achavam muitas vezes que iam se dar muito bem, porque vê outras pessoas fazendo e fala assim, poxa, é fácil. Mas quando elas caem na água e veem que não sabem nadar, aí bate aquele pânico, desânimo e tudo mais. Então a gente precisa ter persistência e humildade também, no sentido de não podemos simplesmente achar que somos muito bons em alguma coisa sem nunca ter testado, nunca ter feito alguma coisa, né? Então esse é o estado de ignorância consciente, é quando eu percebo, né? Dói na alma a gente perceber que não sabe alguma coisa, mas é importante sabermos, tá? Depois a gente vai para a habilidade consciente, que é o quê? Quando a gente passa, né, essa fase da ignorância consciente, nós vamos para a habilidade consciente. É essa a ordem mesmo. Por quê? Porque eu começo, vamos dizer, eu pego ali a mecânica básica da natação, do idioma, do inglês, do espanhol, etc. E aí eu consigo replicá-la, mas é um esforço consciente ainda.
Ou seja, eu ainda preciso pensar. Eu preciso, eu tenho que bater essa perna, ou eu tenho que falar assim, eu tenho que falar assado, eu tenho que falar assim, eu tenho que falar assado. Né? Eu tenho que usar uma estrutura da negativa em inglês, eu tenho que colocar o do, tenho que colocar o not. É um esforço consciente, você consegue chegar no resultado, mas você ainda precisa pensar. E aí, finalmente, a habilidade inconsciente, que aquilo se torna tão normal, tão natural, que você consegue acertar sem ter que pensar. Então, vou falar rapidamente de como que a gente passa, né, de uma fase para outra. Então, da fase 1 para a fase 2, ou seja, eu não sei nada, eu quero aprender inglês, quero aprender alemão. Primeiro passo, gente, pesquisa geral. Né? Sempre com humildade, sabendo que às vezes as coisas são um pouco mais difíceis do que a gente imaginava. Então, pesquisa geral. Vou me perguntar, vou pesquisar quais são as dificuldades daquilo que eu quero aprender, quais são as facilidades. Quanto tempo demora para eu aprender? Quanto tempo as pessoas demoram, na média, para aprender? A gente pode também aqui estabelecer um prazo, uma meta, no sentido de que, olha, normalmente as pessoas demoram 1 ano para aprender isso. Então coloque lá a meta para você aprender em 1 ano. E se você conseguir, não seja injusto consigo mesmo, né? Então coloque lá a meta de 1 ano e tente fazer o máximo para ir reduzindo isso. Né? Então a primeira meta tem que ser uma base normal, não pode ser uma coisa assim, na média a gente aprende em 1 ano, mas eu vou aprender em 2 meses. Isso acaba sendo uma ideia um pouco fora da realidade, e a vida é complexa, né? Então a gente nem sempre consegue cumprir a meta quando ela é muito assim, né? Então, olha, quero aprender inglês em 1 ano. Dá para aprender em 1 ano? Beleza, né? Não, eu quero aprender em menos tempo. Não, começa com a perspectiva de 1 ano, se dê a paciência, se dê esse tempo, e aí no dia a dia você vai estudando, se aplicando cada vez mais para diminuir esse tempo, tá? Então você precisa de pesquisa, você precisa entender quanto tempo as pessoas demoram, quais são as maiores dificuldades, e aí você vai se preparando e vai fazendo um mapeamento, né? O que é importante para eu aprender no começo, o que eu vou aprender depois. De maneira geral, não precisa ser nada perfeito, tá, gente? Por quê? Aí você vai ter dimensão daquilo que você vai aprender. Da fase 2, ou seja, agora eu já sei que eu não sei nada, agora eu sei o que eu não sei, pelo menos. Eu tenho um mapa, isso quer dizer que eu tenho que aprender 10 tópicos, vamos dizer assim, e eu sei que eu não sei esses tópicos, mas pelo menos eu sei o que eu não sei, ou seja, eu estou numa ignorância consciente. Como é que eu faço? Aí a gente vai para aquisição e prática. Simplesmente preciso praticar aqueles tópicos. Vamos pegar o exemplo do inglês. Olha, preciso evoluir o meu inglês, e aí eu vou pegar lá negativas, interrogativas e etc. Então aqui primeiro, aquisição e prática vou pegar lá, como é que funciona negativa? Vou pegar, vou estudar e vou repetir. Simples assim. Eu adquiri o conhecimento, certo? Este é o ponto da fase 2 para a fase 3. Né? Então eu consigo, aí eu começo a fazer as coisas do jeito certo, digamos assim. Agora, o ponto principal é a fase 3 para a fase 4. Para a gente chegar na fase 4, ou seja, aquela fase de habilidade inconsciente, que eu consigo repetir, consigo reproduzir alguma coisa sem pensar, aqui vão as dicas mais importantes. Primeiro, pegue conteúdos pequenos, tá, gente? Não tente, por exemplo, em muitos cursos eu vejo por aí, é muito comum as pessoas, toda aula tem um tópico diferente. E o aluno ele ainda não dominou o primeiro tópico, nem o segundo, nem o terceiro. E aí as pessoas vão passando 4, 5, 6, 7, 8, 10 tópicos diferentes, sem que o aluno tenha chegado nessa última fase em nenhum deles. Então é importante entender que a gente pode fazer um looping. Você pega uma matéria, como eu falei, de negativas. Vou aprender negativas. Domine-as. Chegue até o final. Repita. Tá? E aí você parte para a próxima. Então é ao contrário do que as pessoas geralmente fazem. Elas querem pegar de baseada ao invés de dominar 100% daquilo. Então, muito importante que a gente está falando de aquisição de conhecimento, aquisição de informações, a gente tem que se livrar também um pouquinho de todo aquele histórico
até do Brasil mesmo, de educação, que é muito falho, que é quando eu tenho, por exemplo, na faculdade uma prova, eu estudo só para a prova. Então tem que mudar essa mentalidade. Eu falo, ó, eu tenho que aprender de fato. Então, como é que você vai aprender de fato? Você pega o conceito básico, não, de novo, tenha a humildade de pegar um conceito extremamente básico e repeti-lo várias e várias vezes. Hoje eu estou aprendendo programação, como eu falei, 5 vezes, às vezes eu assisto o mesmo vídeo, a mesma videoaula. Até que eu chegue num ponto, primeiro eu copio, lá, copiei, tá. Enquanto eu não tiver certeza que eu consigo replicar tudo o que foi passado de maneira independente, eu não saio daquele tópico. E aí a gente entra nessa última fase, que é a mudança de variáveis, que a gente pode recomeçar. Por exemplo, eu posso pegar, falando, por exemplo, de uma lista de verbos, e aí eu domino uma lista de verbos, ou eu domino de novo a interrogativa ou negativa. E aí eu chego lá no final, quando eu já dominei isso, né, quando eu dominei essa nova habilidade, eu mudo as variáveis para ver se eu realmente dominei. Por exemplo, estudei negativas com verbos comuns. Agora, sem olhar para nada, deixa eu verificar se eu consigo fazer uma negativa de maneira correta com diferentes verbos. E aí você vai se testar. É importante você se testar com informações diferentes. Ou seja, você vai mudar a grama, né? O que o pessoal fala, que às vezes tem gente que se fosse gado e a grama mudasse de cor ia morrer de fome. Então a gente tem que mudar a cor para ver se a gente está conseguindo realmente entender aquela variável, aquele conteúdo que a gente está aprendendo. Certo? Então, por exemplo, eu quero aprender em alemão, quero aprender a conjugação dos verbos. Você pega lá um verbo de base, domina aquele verbo, repete, 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 e depois você parte para outro. Você está mudando a variável, tá? E aí você avalia o quão bem você está, e possivelmente isso pode até abrir, né, outras questões um pouco mais complexas, e aí você faz o looping de novo. Se tem alguma coisa que você viu que é uma nova informação, começa de novo esse looping com essa nova informação. E você, ou seja, de maneira geral, resumo, gente. Resumo, nós temos 4 fases, né? Pulando da fase de ignorância, deixa eu voltar aqui, a primeira fase, ignorância inconsciente, ou seja, eu não sei e também não sei que não sei, só sei que nada sei, né? Depois, ignorância consciente, depois habilidade consciente e habilidade inconsciente. Então, o melhor caminho costuma ser pegar uma fração, uma porçãozinha só do conhecimento e repeti-lo até o domínio. Porque investir na base é muito mais importante. E não só, preste atenção, não é só, eu dominei, eu entendi. Não se preocupe apenas em entender. Se preocupe em digerir e reproduzir a informação de maneira independente. É aí que você vai saber se você realmente aprendeu. A fluência em idioma ou qualquer outra área é isso, é você conseguir replicar replicar com exatidão aquilo sem precisar de nenhum tipo de consulta, tá? Então é possível que você seja fluente em um ponto do idioma sem saber o idioma inteiro, mas você sabe replicar uma parte muito bem, você sabe replicar de cabeça uma parte, tá certo? Caso não tenha ficado claro alguma coisa, ou caso você tenha dúvida, ou queira saber um pouquinho mais de dicas de memorização, de aprendizagem, deixa aqui no comentário, que eu faço aí um conteúdo falando mais sobre isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!